Conheci o feminismo, na verdade, em 2008, com uma escritora chamada Carmen da Silva. A Carmen da Silva publicava nos anos 60 e, assustadoramente, os textos dela são muito atuais. Assustadoramente porque a gente vê que se a gente se identifica com opressões que estavam acontecendo nos anos 60, as coisas não mudaram tanto assim quanto parece, né? Um dos grandes problemas tá na criação dos homens, sim, na verdade, na construção da masculinidade, né, que ela é toda calcada em violência e dominação, e em rechaçar o feminino. Tudo que é feminino é ruim, tudo que é feminino é fraco, não corre como uma mulherzinha, não faz tal coisa como uma mulherzinha, vai virar mulherzinha na cadeia, etc, etc, etc. Então existe, isso é a famosa o quê? Misoginia, né? É o ódio ao feminino, não é o ódio à mulher só, é o ódio ao feminino, a tudo que permeia o feminino. E a partir do momento que eu tive contato realmente com o discurso feminista, é que eu fui me dando conta de algumas coisas, até algumas coisas que eu precisava mudar em mim. Porque eu tentei durante muito tempo agradar os homens mesmo. Eu não queria ser como quem? Como as outras. As outras mulheres. Porque o que eu entendia? Que as outras, elas eram fracas. Eu não podia ser como elas. Eu não entendia que o meu problema não era com a mulher, mas com a construção que colocavam também do que é ser mulher, né? Que é uma discussão sem fim também, né? O que é ser mulher? E a partir do momento que eu tive essa noção do discurso político e comecei a perceber essas coisas, foi inevitável. Eu sou escritora, eu comecei a escrever. Porque é muito difícil quando você começa a militar. Como eu disse, eu estou acostumada com essa raiva há muito tempo, então eu já tenho uma casca. Me xingam, eu acho até que eu vou de feminazi no carnaval. Porque eu já estou acostumada. Mas quem está começando a militar agora, especialmente as pessoas mais jovens, que eu estou vendo que é uma maioria aqui, assim, né? A gente tem que aprender a não cair nesse discurso dessa galera. Não é para discutir. Tem uns que até dá para discutir, tem uns que são um pouco mais sensatos, né? A gente sabe diferenciar o discurso de ódio, que está só te xingando, de uma pessoa que às vezes está tentando entender. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que se proteger. Não pode dar espaço para misógino. Não pode dar voz para misógino. A voz já é deles. O discurso todo já é deles. O mundo já é deles. A história já foi escrita por eles. Toda a história da humanidade foi escrita e registrada por homens brancos. Então, assim, quando levanta um mano lá no programa que teve sobre feminismo na Globo e diz: mas eu acho que os homens têm que ser ouvidos. Querido, vocês estão sendo ouvidos faz muito tempo já. Aprende agora a ouvir. Está na hora de ouvir, não está na hora de falar. O movimento feminista começou a crescer nos últimos tempos, essa é a minha teoria, muito por causa das redes sociais. Por quê? Porque antes as mulheres não conversavam entre si. A gente era criada para competir uma com a outra, para fazer intriga uma com a outra. E quando eu digo competir, não é competir pela dominação mundial, como acontece com os homens, né? Por grana, por cargo, né? Não, a gente é criada para competir por macho. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, eu já falei um monte de coisa, né? Mas aí sempre a primeira coisa. Não, primeiro, que não se calem. Justamente porque foi quando a gente começou a falar que a gente começou a se reconhecer. Muita da nossa... A gente guardava aquela coisa, aquelas violências que a gente sofria e pensava: puta, é besteira, eu tô louca, eu sou fraca, isso só acontece comigo e tudo mais. Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente descobriu que todas nós temos coisas em comum. Isso é ser mulher, né? Claro que nós temos as nossas especificidades, tem muitos recortes para se fazer. Tem recorte de classe, tem recorte racial, tem muitos recortes, tem muitas demandas diferentes de mulheres diferentes. Mas somos todas mulheres, só não somos uma mulher só. E então o feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é um sistema de opressão. Feminismo é um movimento político por direitos iguais. É isso aí, né?
Eu realmente não aguento mais repetir isso, porque dá vontade de andar com uma faixa na rua, assim. Já ouvi 1000 vezes, se você é feminista, eu posso ser machista. E eu só consigo revirar os meus olhos. Mas realmente, eu acho louvável que você tenha procurado isso. Converse com as suas amigas. Aliás, conversem com as suas amigas. Passem textos para suas amigas. Sua amiga não tem internet, arruma, imprime o texto, copia o texto num caderno. Porque sem informação, a gente não vai a lugar nenhum.